boa tarde. Hoje vamos falar de um assunto importantíssimo, que é a sua saúde. E vamos falar das dores nos joelhos, que muitas vezes a gente se acostuma com essa dor. Sobre alguns problemas relacionados ao joelho, falamos com a doutora fisioterapeuta, a doutora Vanessa. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Ana. É um prazer ter a senhora aqui conosco, viu? Obrigada, igualmente. Obrigada. E também a Sheila. Boa tarde, Sheila. Boa tarde, Ana. Boa tarde, doutora. E a sua participação é muito importante. Você pode deixar o seu comentário ou se você quiser fazer alguma pergunta pelo facebook.com/vocêmulhertv ou se não, mande um e-mail para vocêmulher@r7.com. E ainda no programa, com o corre-corre do dia a dia, como administrar o nosso tempo? Sobre isso, nós vamos falar no nosso segundo bloco. Estaremos conversando com a Vânia, que é bem-sucedida no trabalho, na família e vai nos contar como administra tão bem esse tempo. Mas isso é daqui a pouco. Agora nós vamos à matéria de hoje e já voltamos conversando com a doutora Vanessa. Sou Ronaldo. A cena inesquecível da grave lesão no joelho direito de Ronaldo Fenômeno, na época, tirou o jogador dos gramados por meses e o condicionou a uma rotina de tratamento intensivo de fisioterapia. Só que Ronaldo não é o único. Entre os atletas, as lesões no joelho são as mais comuns, por conta do excesso de exercício físico e força. Marcelo Negrão, por exemplo, não escapou deste problema. Teve de ser afastado das quadras na conquista de um dos títulos mundiais da seleção brasileira e ficou 2 anos em recuperação após uma cirurgia. O momento não sai da minha cabeça até hoje, né? Subi para atacar uma bola, o chão estava molhado, eu não percebi, escorreguei, já vinha vindo com tendinite já vinha tomando anti-inflamatórios e cuidando, né, fazendo fisioterapia e reforço, né, do joelho, mas na hora que eu subi, acho que o impacto assim, a pressão foi tão grande, a força foi tão grande que o tendão já estava inflamado, acho que ele não aguentou e daí tive essa ruptura total do tendão patelar. Magic Paula também contundiu gravemente o joelho em 87. Na época, atleta da seleção brasileira de basquete, não conseguiu fugir da mesa de cirurgia. Tive a ruptura do ligamento cruzado anterior e dos meniscos. Então, por isso, esse tempo todo eu fiquei fora. Magic Paula superou a contusão e voltou às quadras para trazer medalhas ao Brasil. Mas a lesão no ligamento cruzado do joelho não é exclusividade de atletas, não. Bem longe das quadras, Lívia teve o mesmo problema, surpreendentemente. De um amigo meu, irmão amigo, né? E ele convidou a gente para ir num pagode. Começou a tocar axé, aqueles axé das antigas, de 1900 e bolinhas, e fui. No primeiro pá que eu fui começar a dançar a coreografia, meu joelho estralou, deu 2 estralos super altos. Doeu muito, na mesma hora eu já não tive mais como segurar o peso da minha perna, do meu corpo nas minhas pernas e caí. Acidentes como este podem acontecer com qualquer um, principalmente quando não cuidamos dos nossos joelhos. Nas clínicas de ortopedia, os casos mais atendidos são os de esportistas de lazer, aquelas pessoas que praticam esportes aos finais de semana e não tomam os cuidados necessários na hora da malhação. Seu Ângelo sempre deu importância à atividade física, mas não cuidou do joelho durante a prática ao longo dos anos. Resultado, lesão e muita dor. Comecei a conviver com isso. Até que recentemente aí não deu mais mesmo. Aí travou de vez, eu tive que parar com o esporte. Eu estou praticamente 8 meses sem fazer nenhum esporte. Eduardo também foi outra vítima do esporte mal praticado. Machucou o joelho em uma aula de Kung Fu. Estava fazendo uma sequência de chutes. O último chute, na hora que eu fui apoiar a perna no chão, aí torceu e rompeu o ligamento. E não teve jeito. Eduardo ficou 6 meses sem atividade física. Um caso parecido com o de Thaís, que também ficou de molho por conta do joelho depois de cair da escada dentro de casa. Faz 4 semanas que eu não estou trabalhando, então fico muito dependente também. Minha mãe me ajuda para tudo. Agora que eu estou um pouco mais independente, que eu tirei o imobilizador, o brace, então já tô conseguindo levantar mais a perna, mas sempre tenho que ficar com ela esticada, apoiada num puff, num banquinho.
Não é fácil, é difícil e é dolorido. Edna que o diga, mancar de dor já virou rotina. Com o joelho esquerdo operado há 2 anos, Edna já sente os reflexos doloridos da artrose no outro. Me atrapalha assim no dia a dia. Quer dizer, eu tenho que pensar se eu vou correr, se eu não vou, se eu tenho que atravessar uma rua correndo, eu já penso 2 vezes. Um local que tem escada, eu evito subir e descer. E essas coisas, né? Caminhada, se eu ando muito também, eu sinto. Alguns hábitos saudáveis, independentemente da idade, podem ajudar a cuidar dos joelhos. Alongamentos antes e depois de uma atividade física, por exemplo, com as orientações de um especialista, são imprescindíveis. Mas outros cuidados na rotina do dia a dia também não podem faltar. Evite ficar agachado sobre os joelhos. Cuidado com os movimentos bruscos ao se abaixar. Procure se apoiar no corrimão ao subir degraus com mais de 50 centímetros, como os de ônibus. Ficar por muito tempo em pé com os joelhos esticados deve ser evitados. Também gera lesões. E para as mulheres de plantão, a saúde dos seus joelhos não combina com aquele super salto alto. Então vamos lá, doutora. Quais as lesões mais comuns no joelho? A gente pode dividir as lesões do joelho como as lesões traumáticas e as atraumáticas, né? As não traumáticas. As traumáticas estão dentre as entorses, que podem levar a uma lesão de ligamento, então lesões ligamentares, lesões meniscais, ou também as fraturas. Tá? As lesões não traumáticas, elas estão mais relacionadas ao desgaste da articulação, como a osteoartrose, as tendinites, tá? Ou tendinopatias, a dor anterior no joelho, ou conhecida também como condromalácia. Acho que são essas as lesões mais comuns no joelho. E artrose é comum no joelho? Sim, é muito comum. Mais de 90% das pessoas vão apresentar artrose no joelho. A artrose, o joelho, ela é uma articulação de carga, tá? Então ela sofre com a carga ao longo da vida. E por alguns desarranjos, né, de força muscular, de cuidados de vida diária, de sobrepeso, leva esse desgaste mais precoce. Tá? Então a artrose é bem comum, sim, na articulação do joelho. E o tratamento, depois de descoberto a artrose, qual seria esse tratamento? Então, o tratamento para a osteoartrose, ela tem tanto tratamento medicamentoso como tratamento convencional. Tá? Na verdade, o convencional, o medicamentoso está dentro. E nos casos mais avançados, poderia ser indicado o tratamento cirúrgico. Mas sempre o plano A é o tratamento conservador, que baseia em fortalecimento, na parte da fisioterapia, né, em fortalecimento da musculatura ao redor do joelho, ao redor do quadril, para diminuir essa sobrecarga nessa articulação que já está lesionada, já está sofrida. Como também na fisioterapia a gente tem recursos analgésicos e anti-inflamatórios, como laser, ultrassom, terapia combinada e correntes interferencial, por exemplo, ganhar esse alívio da dor e melhora da dor e diminuir esse processo inflamatório. Por que o joelho das mulheres são mais propensos a desenvolver artrose? As mulheres sofrem, Sofrem, né? Em todos os sentidos. O que acontece é a anatomia da mulher, né? Basicamente por causa da anatomia. A gente tem um quadril mais largo. Com isso, para a gente ficar com os pés alinhados, né, pisarmos reto, o osso do quadril, que é o fêmur, ele vai para dentro, né? Formando o valgo, então esse joelho para dentro, que muitas das mulheres têm. Aí, com isso, o joelho, dá licença, eu vou pegar aqui o joelho. Então, o que acontece, né? Com essa alteração biomecânica que a mulher tem, a patela, que é, deixa eu achar aqui. Isso. A patela, que é esse ossinho aqui de dentro, tá vendo? O eixo dela, ela tem que deslizar dentro daqui, que é a tróclea, tá? Ele funciona como trem no trilho. Ao dobrar e esticar a perna, a patela, ela tem que deslizar nessa tróclea, tá? E o que acontece quando a mulher ela tem esse joelho valgo, acontece que a patela ela lateraliza, ela sai desse eixo. Então, ao decorrer da vida, né, com o exercício de subir dessa escada, atividades da vida diária, andar, tem um desgaste precoce. Por quê? Ocorre um atrito em uma área só, diminui
o contato, né? Ela não está aqui bonitinho dentro da tróclea. Como ela saiu, a pressão fica maior numa certa região dessa patela. E aí começa a ter os desgastes. Como inicia com o amolecimento da cartilagem, que seria a condromalácia, dor anterior no joelho, e podendo levar a uma artrose, a um desgaste da articulação. A artrose inicia pelo desgaste da cartilagem. A cartilagem, ela reveste o osso, né, o osso subcondral, e ela ajuda na absorção do impacto, como também o menisco. Artrose e osteoporose é a mesma coisa? Não. A osteoporose, como eu disse, a osteoartrose é o desgaste da articulação. A osteoporose, ela é uma doença sistêmica, ela é metabólica. Então, todos os ossos do corpo, eles vão estar tendo essa alteração, que é a diminuição da densidade mineral óssea. Tá? O osso, ele começa a se tornar poroso e mais fraco, sendo mais suscetível às fraturas. Tá? Então, é diferente da osteoartrose. De repente, a gente podia associar isso às quedas das pessoas mais idosas? Ou não? Na verdade, o risco de quedas, para quem tem a osteoporose, né, o risco de queda ele é muito grande para facilidade de ocorrer uma fratura. Então, uma queda simples já vai gerar uma fratura em quem tem esse osso osteoporótico. Tá? Mas o idoso, ele apresenta quedas, mesmo quem tem osteoartrose, ele vai estar com dor. A dor, ela inibe a ação muscular ao redor dessa articulação, então ele tem uma fraqueza, que às vezes um tropeço, alguma coisa, ele já cai e sofre essa queda. A lesão, né? Tem uma pergunta aqui da Carolina. E ela diz assim: o excesso de peso pode trazer quais consequências? Ou tem interferência ao joelho? Sim, o excesso de peso ele prejudica bastante o joelho. Como eu disse, o joelho é uma articulação de carga. Então, quanto mais peso a gente tiver, mais carga esse joelho vai ter que suportar. Tá? Então, o ideal que a gente sempre pede para os pacientes que nos procuram é ter uma alimentação saudável, se possível diminuir o peso, para que a gente diminua a sobrecarga nesse joelho que já está lesionado. Tem outra pergunta aqui da Fátima. Ela diz assim: água no joelho, derrame articular e dificuldade para a flexão ou extensão do joelho podem ser ocasionados por qual tipo de trauma? Na verdade, esses sintomas, né, esse derrame articular, essa rigidez ao esticar e ao dobrar a perna, é um dos sintomas da osteoartrose, do desgaste da articulação. Com esse desgaste, né, a membrana sinovial, que ajuda a lubrificar essa articulação, ela perde essa função. E aí o joelho se torna mais rígido. Ele tem esse líquido acumulado, então fica aquele edema. A gente chama de edema residual, que não drena, não é aquele edema que quando você tem um entorse, o joelho inchou ou o tornozelo inchou, a gente orienta a colocar o gelo e logo em 2, 3 dias já teve a absorção desse edema. Em casos crônicos, esse edema se mantém por essa dificuldade de drenar. A articulação já não funciona de uma forma normal. Então a gente orienta para os pacientes, nesse caso, colocar, se possível, em casa, está com dor, pode pôr uma bolsa de água quente em casos crônicos, para tentar ajudar a drenar esse edema. E se for um entorse, o paciente caiu, colocar o gelo. Então caiu, torceu, gelo de 20 a 30 minutos. Coloca num saco plástico, pedrinha de gelo. Então funciona. Funciona, o gelo é muito bom, eu gosto muito do gelo. Só tomar cuidado para não inverter também, né? Porque pode causar danos. Sim, você não pode deixar muito tempo o gelo para não correr queimadura. Pessoas brancas com a pele sensível, é bom colocar uma toalhinha, um pano fino embaixo desse saco de gelo, mas deixar de 20 a 30 minutos para obter o resultado. Pessoas que são intolerantes ao frio, aí orienta água quente ou uma compressa de água quente até para ajudar a diminuir esse edema residual. E essa rigidez, essa dificuldade, o que a gente orienta também para pacientes com osteoartrose, né, de joelho, fazer antes de levantar, então ele está lá, porque a pessoa ela reclama que quando ela fica sentada há muito tempo, ao se levantar, ela parece que começa a mancar, tem a dor e depois de alguns passos, essa dor some ou melhora. Então antes de levantar, faz um movimento com o joelho, estica, dobra umas 20, 30 repetições e depois levanta. O mesmo quando a pessoa dorme, às vezes quem tem esse problema no joelho, fala assim, nossa, o pior momento é quando eu acordo.
eu acordo, o primeiro passo que eu dou é aquela dor, parece que o joelho está duro, está rígido. Então, a mesma coisa, antes de levantar, faça um movimento, aquece, isso, faz um exercício, porque ajuda a lubrificar. O exercício, ele estimula a lubrificação articular e aí vai tocar o seu dia. E quando a gente ouve falar do desgaste de joelho, o que é exatamente isso? Que a pessoa fala, eu estou com o joelho, está desgastado. Tá. O desgaste, ele começa, que eu disse, né, a artrose, ela começa com o desgaste na cartilagem articular, que é que reveste, como eu mostrei, né, a curvinha a ali, curvinha, né? Tanto desse osso que é o fêmur, quanto esse osso aqui de baixo, que é a tíbia, tá? Então, essa cartilagem, ela começa a sofrer, tá? Então, essa região aqui, tá, do osso, embaixo do osso. E aí, é um grau evolutivo, né, a osteoartrose, então começa com um grau inicial, vai para o moderado e avançado. Inicia com esse desgaste da cartilagem articular, mas pode chegar também ao desgaste total da cartilagem, atingindo o osso subcondral. Então, atinge já o osso, tem um desgaste do osso também. Casos mais graves, lesões de menisco, então o menisco já tem a sua lesão degenerativa, então começa a ter um desgaste de todo esse complexo da articulação do joelho, ligamentos, tudo que está em volta começa a sofrer. Doutora, e nós temos aqui o Severino. Ele tem um problema já de patela, mas é grau 1. Nesse caso, recomenda-se cirurgia? Não, Ana, nesse caso, grau 1 ainda não, tá? Na verdade, a recomendação cirúrgica é o último caso, é quando todos os tratamentos conservadores não obtiveram sucesso, aí sim é indicada a cirurgia. Mas no caso do seu Severino, que é grau 1, ele é totalmente conservador. Então, à base de medicamentos e principalmente fisioterapia. Tá. E olha, falando já em graus, nós temos a Graziela. Agora vamos lá, hein? Estou com uma condromalácia, é isso? Isso, condromalácia. Mas ela é do nível 4. Sinto muita dor diariamente, faço terapia, faço uso de medicamento há 6 meses, mas continuo sentindo a dor. É normal? Olha, ela tem um grau bem avançado, já é o último grau de condromalácia, tá? O próximo já é uma condropatia, que já teria exposição óssea. Como eu mostrei ali no nosso joelho, essa condromalácia, que vamos pegar aqui de novo, essa articulação, aqui é a patela. Então, aqui tem também uma cartilagem retropatelar. Então, a condromalácia começa amolecendo essa região, como no grau 1 do seu Severino, e vai evoluindo até o grau 4. Tá? É um tratamento mais demorado, tem que ter realmente paciência, não tem indicação cirúrgica, o tratamento é conservador mesmo. Tem que fazer um bom trabalho de fisioterapia para corrigir essa alteração biomecânica, como eu disse, da patela lateralizar e fazer com que ela leve nessa patela mais para o eixo possível da biomecânica normal. Então, com isso, a base de fortalecimento da musculatura, tem que ser uma fisioterapia bem orientada e ela ter paciência, que é um grau avançado, colaborar, diminuir o sobrepeso, diminuir o peso, né, se ela estiver acima. Mas entendi. Agora, doutora, e essa expressão que a pessoa ela fala assim, eu consigo estalar meu joelho. E tem pessoas que a gente até ouve, né? Ela andando, ela caminhando, a gente consegue ouvir. O crepitar, né? Aquele joelho ranger, fazer um barulho. Isso é sinal de algum problema? Geralmente sim, Ana. Existem os estralos secos, então aquele estralo sem dor, que pode não ter não tem problema nenhum, mas tem aquele estralo que após o estralo ele é dolorido, então aí seria bom a gente investigar, fazer uma radiografia, ver como que está apresentando, uma boa avaliação, ver o que tem nesse joelho. Mas alguns casos, quando o paciente tem uma lesão ligamentar, então esse joelho ele fica instável. Tá? Então, se tem uma lesão do cruzado anterior ou dos colaterais, por alguns movimentos, essa articulação sai do lugar e crepita. Pode ter um corpo livre dentro da articulação, então conforme ele dobra ou estica, ele sente, né, a sensação do estralo, pode ser esse corpo livre presente dentro da articulação. Ou a crepitação, do caso de osteoartrose. Então, o desgaste da articulação, ele leva àquela crepitação. Então, a pessoa faz um agachamento, o joelho range, né? Faz crec, crec, parece crec, que sai do lugar até, né? Ou parece que está sem óleo, né? Muitos pacientes falam, eu preciso de óleo no joelho. Essa sensação do líquido sinovial, quando tem uma diminuição dessa lubrificação natural da articulação, dá esse ranger, né? Essa crepitação.
Problema no joelho pode ser hereditário? Pode sim, pode ser hereditário, tem o fator genético, né? Então a osteoartrose ela é dividida em osteoartrose primária e osteoartrose secundária. A primária é quando não tem uma causa específica e muitas das vezes pode ser hereditário, tá? E a secundária é pós-trauma, pós-imobilização prolongada, fratura, e aí já tem uma causa específica. O joelho, como qualquer outro membro do corpo, ele precisa ser exercitado, né? Então, por exemplo, eu posso colocar que uma queda, uma lesão é devido à falta do fortalecimento desse membro ou não? Sim, ótima pergunta. Assim, o melhor tratamento para o joelho e prevenção é o fortalecimento da musculatura ao redor dela, como para todas as articulações do nosso corpo, né? O exercício, ele bem feito, ele é o melhor remédio. Então, para o joelho, a gente precisa sim fortalecer não só essa musculatura ao redor do joelho, como a musculatura ao redor do quadril, para ajudar a evitar essa alteração biomecânica, como eu expliquei no caso das mulheres, né? O joelho para dentro. Existe esse valgo estático, que é essa mulher que já apresenta o joelho rodado internamente, como também o que a gente não vai conseguir mudar muito, porque isso é estrutural. Era isso que eu ia também comentar. Tem gente que já nasce com ele juntinho. Sim, isso. Né? Muitas das vezes isso a gente não muda. Mas o que a gente consegue quando a senhora fala, desculpa, quando a senhora fala muitas das vezes é que consegue melhorar então um pouquinho. Conseguimos, sim. A gente consegue melhorar com fisioterapia. Com fisioterapia. Legal. Sim, com às vezes orientações de uma postura ideal, às vezes tem já nasce com uma fraqueza muscular, então melhorando essa força muscular dos rotadores laterais e abdutores, que são os músculos que têm a função de rodar esse fêmur para fora, já melhora um pouco. Só que a gente mais trata é o valgo dinâmico, que é na fase dinâmica. Ao descer uma escada, ao agachar, é quando a pessoa fazendo um movimento, ela roda esses joelhos para dentro. Isso é pela fraqueza da musculatura. Então, quando a gente ganha essa força muscular, a gente ensina o paciente a manter o alinhamento correto desse membro, a gente evita essas lesões no joelho, como eu disse, da patela sair do lugar e a gente deixa ela dentro da troca, do trilho dela normal. Lembrando, né, doutora Vanessa, que o que a gente está fazendo aqui são orientações, né? Então, ainda mais agora se tratando de exercício físico, vale a pena, com certeza, ela procurar um médico de confiança dela, um profissional mesmo, que até vai falar o tipo de exercício correto para ser feito para fortalecimento dessa área, né? Sim, é importantíssimo procurar na parte de exercício, nessa parte de orientação, mesmo um fisioterapeuta, tá? Que a gente vai orientar, avaliar, a gente vê que músculo que está enfraquecido, qual vai precisar de um reforço da musculatura e assim a gente orienta, faz um programa de tratamento, orientando esse paciente a continuar o tratamento em casa. Porque muitos fazem conosco 20 sessões, 30 sessões de fisioterapia, 10 sessões, saem super bem, sem dor, a gente libera para a prática esportiva, só que a gente orienta, continue esse exercício. É igual uma pessoa que tem pressão alta, um diabético, ele não tem que tomar todo dia o seu remedinho? No caso da fisioterapia, também, o nosso remédio qual que é? Que a gente orienta o paciente todo dia a fazer um exercício. O exercício voltado para o caso dele, tá? Orientado por um profissional. Mas tem que ser feito, porque senão o que acontece? A médio prazo, essa musculatura enfraquece novamente. E aí o problema ele pode voltar a surgir. Não tem jeito, o cuidado tem que ser constante, tem que ser constante. Né? Nós já estamos chegando ao final da participação da senhora, que eu tenho certeza que ajudou a muitos. Tem alguma coisa que a senhora gostaria de falar, que a gente deixou de abordar, que acha importante a pessoa que está do outro lado ficar sabendo? Não, acho que a gente abordou bastante, tem muitas coisas ainda para falar, mas acho que deu para a gente pincelar o básico. Eu acho que o meu conselho é se mexer, praticar atividade física bem orientada, se cuidar, ter uma boa qualidade de vida. E se vier sentir dores no joelho, não demore muito a procurar ou em qualquer outra articulação um médico, ortopedista ou um fisioterapeuta, para que a gente possa avaliar e tratar na fase inicial da doença, não deixar que ela chegue a um grau mais avançado, daí fica mais difícil a resposta, né, desse tratamento. Doutora, a gente gostaria de presentear a senhora, na verdade a Sheila, né, vai presentear a senhora. Com esse livro, tenho certeza que excelente profissional vai estar te ajudando muito, esse livro Casamento Blindado, do Renato e da Cristiane Cardoso.
vai te ajudar e ajudar as outras mulheres também. Obrigada, Muito obrigada pela Tenho participação. certeza que vai gostar da leitura, doutora, porque é muito bom mesmo. Obrigada. Bom, foi um prazer ter a senhora conosco. E como nós não falamos de outras coisas ainda, né, já fica o convite aqui para uma próxima participação, tá bom? Com certeza, obrigada. Obrigada, doutora. Foi um prazer ter a senhora conosco. Obrigada. Agora nós vamos ao intervalo e já voltamos conversando com a Vânia. Mãe de 2 filhos. Esposa. Às vezes atriz. Você ficou louca? E até cantora. E claro, a modelo mais requisitada do mundo. Apesar da agenda cheia e da rotina corrida, Gisele Bündchen faz questão de compartilhar com os fãs momento de intimidade ao lado da família. Essa imagem em especial chamou a atenção do mundo inteiro. Gisele aparece de roupão, cercada por assistentes, quando amamenta a filha Vivian, de apenas 1 ano de idade. Na legenda da foto, ela esclareceu: o que seria de mim sem esse esquadrão da beleza? Depois de voar 15 horas e só dormir 3 horas. E completou com a palavra multitarefas. Gisele se preparava para um desfile em São Paulo, mas no mesmo dia, a foto foi parar nos noticiários das redes de TV do mundo inteiro. A imagem incomodou muitas mães e donas de casa. Elas reclamaram que Gisele não enfrenta as dificuldades de uma mãe moderna. Essa jornalista americana foi além, considerou a atitude da modelo desagradável. Ela disse que a foto não representa uma mulher multitarefas e que Gisele não faz esforço nenhum. Está apenas sentada amamentando, enquanto os outros cuidam da beleza dela. Esse site reuniu a opinião de algumas mães. Essa americana diz: minha multitarefa inclui me vestir, vestir 2 crianças, fazer 2 cafés da manhã, 2 almoços, lavar roupa, lavar louça, e ironizou: podemos trocar? Essa psicóloga entende a postura de Gisele. Talvez o multitarefas para ela seja algo em que dá para incluir muito mais fácil uma criança do que para outras mães, né? Às vezes o trabalho de outras mulheres não tem possibilidade mesmo de abrir espaço para trazer a criança, para amamentá-la, né? Aqui no Brasil a história foi bem diferente. A imagem de Gisele mãe agradou a grande maioria das mulheres. Eu achei que é um exemplo de mulher, né? Ela estava se preparando para o trabalho e não esqueceu da filha, né? Eu não entendo por que criticam. Assim como Gisele, Natália também tem multitarefas no dia a dia. Só que de um jeito um pouco diferente. Serve o almoço, brinca com os filhos. Olha fundo, ó. E você, Lala? O quê? Ajuda nos deveres de casa. E ainda sobra tempo para trabalhar. É corrido, mas é gratificante poder, durante alguns minutos, algumas atividades do dia, estar juntos. Quando Natália ficou grávida da primeira filha, ela resolveu largar o emprego de carteira assinada para abrir a própria empresa. Quando a Laís nasceu, eu tinha decidido que iria para a licença maternidade, mas não voltaria. Poder organizar os próprios horários foi o principal motivo. Você poder sair para ir ao médico, ou seu filho está doente, poder ficar em casa, não depender de outras pessoas, né? Às vezes não tem com quem deixar, etc. Então facilita muito essa flexibilidade, né? A família continua sendo prioridade. Mas hoje em dia, como aproveitar bem o tempo e ainda dar conta das tarefas? Com o corre-corre do dia a dia, fica cada vez mais difícil administrar o nosso tempo. E com isso a gente vai trocando as coisas de lugar, né, Vânia? Sim. A gente acaba pegando 1000 atividades no dia e a gente, no final dele, percebe que não completou metade delas.
como administrar esse tempo. A sociedade cobra da mulher que ela seja uma excelente profissional. O marido cobra que ela seja uma excelente esposa. E vem os filhos. O filho carente daquele dia a dia sem a mãe, cobra a atenção da mãe. E o lado dela de mulher. Onde fica nisso? Como que ela consegue? Você veio aqui hoje para nos contar como que você consegue. Por quê? Hoje em dia, aí a gente também até a nossa autoestima exige isso, né? Sim. Você quer estar no trabalho, você quer ser bem sucedida naquilo que você está fazendo. Então, automaticamente, a gente mesmo exige mais um pouquinho, né? É verdade. E como conseguir conciliar tudo isso? Família, casa e trabalho. Hoje está mais prático porque minhas filhas cresceram, mas quando elas eram menores, pequenininhas, a cobrança era maior, atenção para elas, atenção para o marido, e não podia distrair da empresa, dos negócios. Então você tem que se tornar 1000 ao mesmo tempo. Porque você, sendo uma boa profissional, a gente pensa assim, eu quero dar o melhor para os meus filhos, né? Então, para isso, eu tenho que me dedicar ainda mais no meu profissional. Mas aí a gente percebe que esse dedicar mais vai exigir muito mais da gente também, no sentido de desgastar, de você ter que procurar mais coisas mesmo para fazer. E aí, quando você chega no final do dia, tá lá seu filho, que ele pedindo, né, mãe, eu tô aqui, eu quero um pouquinho de você também. E aí a gente se vê perdida, porque a gente quer, como mãe, a gente quer proporcionar isso para o filho, né? Sim. Ele chegar e pedir na escola, um brinquedo, o que quer que seja, e a gente quer poder ter esse prazer de dar, né? Mas aí, com essa modernidade toda, a gente acaba se perdendo um pouco, né? Porque você dá o valor e o sentimento a gente sabe que não consegue comprar, né? E pra gente, às vezes, quando você vai descobrir isso daí já é tarde. Então, esse foi uma das coisas que aconteceu comigo. Eu corri muito para ajudar o meu marido, para dar o melhor para minhas filhas. E quando eu chegava em casa, eu não tinha muito o que dar para elas. Trânsito, você fica nervosa. Cobrança na empresa, tudo, banco, fila. Então, quando você chega no final do dia, você já está... Mas aí você tem que respirar, porque tem ainda outra etapa, marido e filhos. Então, realmente foi difícil para mim. Foi complicado, mas eu tentei, assim, dar um jeitinho e levar. Mas muitas mães cometem esse erro que aconteceu comigo mesma, quando eu percebi que as minhas filhas cresceram e eu corri tanto para ajudar meu esposo, eu não curti aquela fase gostosa da criança. Só trabalhei. E um dia que você perde, você não tem como recuperar. Isso daí aí começa a pesar a tua consciência. Você, poxa, podia ter brincado mais com elas, podia ter saído mais com elas. Chegou uma época que meu esposo chegou e falou, vamos nos programar. Um final de semana para mim, um final de semana para os 4. Ótimo, né? Mas daqui a pouco o trabalho cobrava, nós trabalhamos final de semana também. Então foi muito difícil, mas temos superado. Mas sabe o que eu vejo? Que realmente não tem jeito. Os trabalhos vão existir, né? Mas eu acho que se a gente conseguir conciliar isso, e isso a gente só consegue primordiando mesmo algumas coisas, né? No seu caso, vocês sentaram e falaram, olha, um final de semana para a gente, um final de semana para os filhos. Tem muitas pessoas que conseguem isso. Ela consegue administrar e até ter o direito de escolher o horário de trabalhar, né? O horário que vai poder ficar com os filhos. E isso é importante porque a gente vê que reflete. Por exemplo, eu tenho lembranças da minha infância, que também em alguns momentos minha mãe precisou trabalhar e eu senti essa falta. E hoje, até hoje eu lembro disso. Então a gente vê o quanto é importante. E tem coisas que a gente sabe que o dinheiro não compra e nunca vai comprar. Porque só o fato de você deixar 1 hora antes, ou de repente, se eu puder trabalhar em casa, mas deu aquele momento, aquele horário, eu tenho que parar. E é parar mesmo, né? É falar, não, é até aqui só. Porque não tem jeito. Vai acontecendo e a gente vai, não, só mais um pouquinho. Não, se eu tenho mais meia hora, então dá para eu fazer isso, dá para eu fazer aquilo. E aí, quando chega no final do dia, é isso mesmo. A nossa sensação é de esgotamento total. Parece assim, olha, nem na reserva eu tenho mais. Só que aí existem outras pessoas que estão dependendo de você.
E a gente sabe que a mulher é fundamental numa casa, num lar, não tem jeito. O que foi dado a ela, o homem não consegue fazer. Então existem pessoas ali naquele lar dependendo dessa mulher. E é por isso, né, que existem os filhos rebeldes, porque sente falta, a necessidade da imagem da mulher. O marido, por exemplo, o marido ele espera aquela atenção, quer ajuda, quer ajudar. Claro, quem não quer construir uma vida de qualidade. Mas o momento que a esposa chega em casa, que a mulher chega em casa, quer aquele carinho. Aí ela não dá, aí acontecem diversas coisas. O dinheiro em si não é o suficiente, né? Não é o tudo. E por isso que a gente vê os noticiários, família bem-sucedida, mas os filhos rebeldes. Eles não precisam daquilo, mas acaba querendo chamar a atenção que eles não têm em casa. E a gente vê isso claramente, né, Vânia? Não Todos tem os jeito. dias. Todos os dias mesmo, né? Que a gente vê que o dinheiro não foi suficiente. Não conseguiu comprar o que aquela criança, aquele adolescente estava precisando, que era a presença da mãe ali. E a gente não está aqui falando que, então agora ela, né? Porque toda mãe quer trabalhar, não tem jeito. Porque ela quer mesmo proporcionar para os filhos o melhor, não tem jeito. Mas o que a gente está pedindo é que as coisas sejam devidamente colocadas no lugar, né? Porque aí nada atropela aquela outra posição mesmo que está, né? A gente vê que quando a gente está limpando uma casa, né? A gente tira tudo do lugar. Quem olha, tá uma bagunça. Mas a hora da limpeza, a hora que terminar aquela limpeza, é uma coisa agradável de se olhar, porque está tudo no seu devido lugar. Ela administra, né, a limpeza, demora. O homem olha assim, chega em casa e fala, que bagunça! Mas ela sabe administrar, no final dá tudo certo, está tudo no seu lugar e o ambiente é agradável. E não tem jeito, né? A gente sabe que isso é essencial, né? Eu vejo, assim, a diferença das minhas... Geralmente, os filhos são diferentes, mas a experiência que eu tive de... A mais velha, quando nasceu, era bancária. Em seguida que ela nasceu, saí do banco e fiquei os 4, 5 primeiros anos com ela, que é a formação da criança, do caráter, né? Calminha, docinho, meiguinha, sabe? Era toda... A mais nova, eu já estava com a correria, que já tínhamos nossa empresa. Então, ficou na mão da pessoa que trabalhava comigo. E o comportamento é diferente, o gênio é diferente, então elas são muito opostas, uma é calminha, a outra já é mais agitada. Então eu vi que até isso, realmente, aí um dia, voltando do trabalho, ouvindo uma música, uma letra, eu fiquei meditando naquela letra, você já beijou seu filho hoje? Aí naquela letra, eu fiquei pensando, eu saí na correria, não beijei minhas filhas. Aí minha consciência já começou a pesar. Aí fala nessa letra que um dia não tinha mais como ele beijar o filho, porque o filho estava preso, que se envolveu com as drogas, os pais nem perceberam, devido ao trabalho. Aí eu parei o carro, meditei, programei meu tempo. Não, eu tenho que trabalhar para mim, tenho que ter tempo para o meu esposo, porque o esposo cobra mais que os filhos. E ter tempo para as crianças e outras atividades que temos ainda, que a gente sai 7 da manhã e volta 9, 10 da noite, né? E consegui, nessa letra que me chamou a atenção, a mudar um pouquinho em casa. Você me falando, agora eu lembrei. Eu também conversando com uma pessoa, eu perguntei para ela se ela tinha esse costume de cumprimentar os filhos com um beijo. Falei, você já chegou a falar para ele essa semana eu te amo? Não, lá em casa a gente não tem esse costume não, mas é a criação. E aí depois conversando com a filha dela, eu falei, olha, vamos fazer uma surpresa para sua mãe? Vai lá e dá um beijo nela todo dia de manhã. Resumindo, procurei essa mãe depois de uns dias para conversar. Ela falou, é tão gostoso receber um beijo de manhã. Então, tudo é iniciativa, né? Não é porque eu não recebi dos meus pais que eu não vou dar, que eu não vou fazer, né? Porque quem não gosta de receber um carinho? Somente os filhos, né? Eles não falam, mas esperam isso. Esperam uma atitude da mãe, né? E então tem que procurar ter aquela harmonia familiar, né? E a mulher administrar isso. E uma porque, Sheila, essa mãe é ela que vai conduzi-lo à vida aqui fora, né? Então a maneira que ela se posicionar para esse filho é a maneira que ele vai olhar o mundo. Então se de repente ela não recebeu isso dos pais, mas ela sabe que é bom, porque num trabalho você cumprimenta uma amiga com um beijo. Na escola, você cumprimenta uma pessoa. A gente vê a diferença das pessoas que são mais propensas para esse lado e as que são mais reservadas.
elas sempre continuam com essa carência. Eu queria estar recebendo aquele beijo, mas não toma atitude, né? Então tá aí a influência da mãe. Você, nas suas duas criações, mas hoje você vê claramente essa diferença. Muito. Mas teve um momento que você conseguiu reparar dessa primeira filha, conseguiu reparar esse tempo que você a deixou? Sim, a mais velha nunca foi de me cobrar, como diz, só fica ladinha. Mas a mais nova sempre cobrava. A senhora não deita mais comigo, por que quer que você deita? Conta uma historinha. E a mãe vai deitar, já dorme junto, né? Então, mas ela cobrava isso daí. E um dia ela pegou uma criança e falou assim, é tão bom pegar eu sou tão carente de colo que eu amo pegar uma criança no colo. Falei, ai meu Deus, eu não precisava ter ido tanto, né? Pra mim estava tudo ótimo, né? Mas ainda sempre há tempo de você corrigir, porque eles não crescem tanto. Pode estar agora, já estão com 20, 25, mas recebe a mesma atenção de quando eram pequenininhas. É porque uma vez mãe, né? Sempre mãe, não tem jeito. E a mãe sempre olha a gente assim, é o meu bebê, é a minha menina que está sempre precisando de um colo, né? Então, Vânia, só um minutinho que nós vamos ao intervalo e já voltamos. Sou Gabriela Leal, estou no 6º semestre de administração. Escolhi esse curso por ser um curso amplo e é nessa área que eu desejo trabalhar. Futuramente vou abrir meu próprio negócio ou assumir os negócios da família. Sou determinada e me vejo no futuro uma pessoa bem-sucedida. Eu já modelei, fui modelo por bastante tempo. Eu adorava modelar, gostava muito, só que eu realmente parei por falta de tempo. A faculdade e o esporte também demanda muito tempo. Mas o esporte é um capítulo à parte na minha vida. Comecei a montar aos 8 anos de idade e me apaixonei. Meu pai sempre teve fazenda, então ele sempre gostou muito de animal e cuidou muito de animal. Eu ia para a fazenda do meu pai e eu simplesmente sumia com os cavalos. Minha mãe e meu pai, por segurança, falaram, não, vamos botar ela para montar. Me apaixonei, desde a primeira semana eu já botei na minha cabeça que eu não ia sair desse esporte. No começo ele era um pouco contra eu continuar no hipismo, falava que eu não ia comprar cavalo. Mas depois ele desencanou um pouco porque ele viu que não ia ter jeito. Eu dou essa açúcar como agrado, mesmo antes do trabalho. Cada cavalo é diferente, cada cavalo se comporta de uma forma. E é incrível que com o tempo você vai vendo que o cavalo se molda a você e você acaba se moldando ao cavalo. É uma experiência maravilhosa. Para mim, ele tem que ser mais experiente, ter passado por algumas situações, ser um cavalo mais maduro, que tome atitude por mim quando eu não puder tomar. Eu me apaixono, eu monto no cavalo, eu já estou apaixonada. Então, geralmente é sempre um dos primeiros cavalos que eu experimento e que eu compro. Na competição é você sempre fazer uma boa pista, sempre fazer uma boa apresentação e você saber que você está evoluindo junto com o seu cavalo e que o seu cavalo está evoluindo junto com você. Essa é a maior emoção. Esse torneio vai ser muito importante para mim, Oi Bem, que ela é uma égua não tão experiente como os outros cavalos que eu já tive, mas uma égua com muito potencial. Então eu estou esperando o melhor. Sou Gabriela Leal, tenho 18 anos, tornei-me forte e aprendi a conquistar o meu espaço. Sou amazona e dona de muitas conquistas. Eu sou a Universal. Viver neste mundo é uma batalha constante, ansiosos pelo futuro ou presos ao passado. Enfrentamos momentos de dor e conflitos, desafios, decepções e injustiças. Como suportar os revés da vida? São muitas as ideias e teorias, mas o que fazer diante do impossível? O Pão Nosso para 365 dias, do Bispo Edir Macedo. Um livro com mensagens de fé para cada dia do ano,
que irá ajudá-lo no seu cotidiano, dando as respostas que você precisa para um ano de vitórias e conquistas. Adquira através do site www.arcacenter.com ou de segunda a sexta, das 9 horas da manhã às 5 da tarde, pelo telefone 21 2461 0060. E você pode ligar no 5644-5210. Nós temos uma equipe de esposas que estão prontas para te atender, para te ouvir. Fique à vontade, tá? Se você quiser também, não precisa se identificar. Do outro lado da linha, existe uma amiga também para te ouvir. E assim também, Sheila, nós temos uma ligação querendo participar. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Sheila. Eu estou ligando para pedir ajuda, porque eu já tenho muito tempo que eu estou desempregada, não afirmo em serviço nenhum, até o que dá certo começa a dar errado, estou cheia de dívida, toda vez que eu começo a trabalhar, tem alguma coisa que dá errado, ou o serviço acaba, ou eu sou mandada embora, ou eu acabo pedindo as contas, ou eu me irrito. Ana, Sheila, me ajude, por favor, preciso muito de ajuda, preciso muito de oração. Amiga, claro que nós vamos orar, mas eu queria dizer para você que existe algo de errado. Existe uma força negativa. Pelo que eu ouvi, onde você vai, tem uma força negativa que chega primeiro. Você não consegue nada, você até consegue, mas quando você chega no local do trabalho, você não consegue ficar ali, porque você se irrita. E isso, amiga, tem te atrapalhado. Essa força negativa tem te atrapalhado. Então você tem que vir procurar ajuda. Porque como combater isso? Como você vai combater isso? Sozinha você não vai conseguir. Você precisa de uma força maior. Você precisa de Deus na sua frente para que venha dar tudo certo. Para que você venha prosperar, para que você venha poder conseguir ficar fixa, né? E dar uma estabilidade para sua família. Não é, Ana? É isso mesmo. Então, e essa segurança, né, Sheila, não adianta. Ela não vai conquistar com a força do braço. Então, você vê, amiga, que ela comentou, né, Sheila, que quando ela consegue, ela se irrita e sai do trabalho, né? Então, amiga, olha só, você vê que não tem jeito. Existe, sim, um mal na sua vida. Não tem outra palavra, não tem outra forma de eu te dizer que se você continuar da forma que você está hoje, isso vai persistir. Então, por isso que a gente está te convidando mesmo a dar um passo para que a sua vida tenha um antes e depois. E isso a gente só consegue através da fé, porque é um mal na sua vida e é um mal espiritual. E isso só a fé traz essa vitória. Então, dê um passo. Procure uma igreja universal. Existem correntes específicas para a sua área, no caso é a vida financeira, toda segunda-feira, em qualquer igreja universal, existe uma reunião, existe lá um homem de Deus para te orientar. Aqui na Avenida João Dias, 1800, nós também temos esse trabalho, então você fique à vontade. Você não menciona o bairro, mas eu tenho a certeza que aonde você mora, existe uma igreja universal. Então, basta só uma atitude sua, para que você, em breve, nos ligue contando a sua vitória, que eu tenho certeza que ela virá, tá bom? E para a pessoa ser bem-sucedida, né, Vânia, não tem jeito. Ela precisa se unir à fé, né? Não tem como. Não, só se unindo e pedindo a Deus a direção e Ele dá. Aí Ele consegue nos orientar para conciliar tudo, que aí você é a mãe que os filhos precisam, é a esposa que o marido deseja, é a mulher no dia a dia, uma profissional, né? Sem exageros, né? E a gente vê, e não é num estalar de dedos, né, Vânia? Não é que a gente está aqui falando para a pessoa que vai ter uma mágica, né? Que ela vai chegar na igreja e que do dia para a noite ela vai ser a mãe que os filhos pediram para Deus, o marido, a esposa que o marido pediu. Não é isso, né? O que a gente está aqui falando é que dia a dia você consegue isso. O exterior vai estar tudo normal. O exterior vão estar ali os filhos, os problemas, o dia a dia, o estresse do dia a dia, mas você vai estar conseguindo ter uma paz interior, um controle da situação. E essa sabedoria, essa paz, é só Deus que dá, não tem jeito.
Então, por que a gente hoje consegue falar que somos bem-sucedidas, né? Não que somos Mulher Maravilhas ou diferente dessa mulher que está nos assistindo, mas não, totalmente igual, né? Exatamente. A única diferença é que a gente coloca Deus à frente de tudo. E que dá certo. E a gente viu que dá certo. certo, né? Por isso que a gente te apresenta isso. Te apresenta essa oportunidade mesmo de mudança de vida, para que você possa, através de uma atitude de fé. Nós não estamos aqui apresentando uma placa de igreja. Nós estamos aqui apresentando uma solução para o seu problema. Porque assim como resolveu na nossa vida, vai resolver na sua. Você vai ver que você vai ter, você já tem a família que você pediu para Deus. Ele só vai agora te ajudar a administrar tudo isso que Ele te deu, tá bom? Então tome uma atitude de fé. Eu te convido para ir aos domingos, né? Nós temos agora quarta-feira. Hoje, se você quiser, pode estar vindo. É a mesma reunião que acontece no domingo. Então, o nosso convite está aí para você e para toda a sua família, tá bom? Deus abençoe. Nós chegamos ao final. Obrigado, Vânia, pela sua presença. Obrigado, Sheila. E amanhã a gente está de volta com vocês. Até mais.